A taxa Selic caiu para 2,25% ao ano, pessoal. E aí, o que muda nos investimentos e aonde você pode investir com a taxa Selic nesse patamar tão baixo? Solta a vinheta. Fala pessoal, mais uma vez, Madiel Silvério aqui no canal Pet Invest, trazendo educação financeira para você. Antes de começar, dá o seu joinha aqui embaixo se o nosso conteúdo é relevante para você e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você é novo, então seja bem-vindo. Aqui nós falamos de educação financeira, sem recomendar a compra e venda de ativos, mas trazemos um conteúdo super interessante para você que quer aprender mais sobre a Bolsa de Valores, quer analisar algumas empresas de uma forma melhor. Então, se você é novo ou não é inscrito ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações para você receber notificações de todos os novos vídeos que nós postarmos. Bom, hoje nós vamos falar da taxa Selic. Hoje é quinta-feira, dia 18, e ontem, dia 17, teve uma reunião do Copom e definiu-se que a taxa Selic seria cortada para o patamar de 2,25%, sendo anteriormente 3% ao ano, agora 2,25% ao ano. Pessoal, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros do Brasil. A taxa que é tida como referência para dar lastro aos juros de empréstimos para empresas, pessoas físicas e jurídicas, e também é uma taxa que é usada como referência para investimentos na renda fixa, na maioria deles. Então, por que a taxa Selic foi cortada de novo, pessoal? Então, o pessoal do Copom olhou para o lado de que, devido à pandemia, a cada mês que passa, a projeção para o PIB vem caindo. Então, a projeção para o PIB de 2020, ela vem seguindo uma queda desde março deste ano. Então, olhando para a queda da projeção do PIB para 2020, e além disso também o temor de uma segunda onda da pandemia, então eles decidiram cortar a taxa e ainda deixaram portas abertas para que a taxa pudesse estar ali na casa dos 2%. Pode ser que esse 0,25 aí suma na próxima reunião do Copom e a taxa passe a valer 2%. Então, pessoal, o que muda quando a taxa Selic é cortada assim? Primeiro, pessoal, as empresas, os fundos imobiliários que investem em imóveis, que têm projetos para alavancar, que têm endividamento, eles são beneficiados. Por isso, as ações na Bolsa de Valores dos fundos imobiliários sobem, tendem a subir quando a taxa Selic é cortada. Por quê? Porque se a empresa tem algum projeto, se a empresa tem que fazer algum financiamento para custear alguma inovação, ela é beneficiada, porque ela pode fazer isso com menos juros. O que antes ela fazia a 3%, agora ela vai fazer a 2,25%. Então, as empresas, as instituições, elas são beneficiadas com a queda da taxa Selic. Outra coisa que muda também, pessoal, os investimentos em renda fixa. Como eu falei, como a taxa Selic é uma taxa que é usada como base, como referência, para metrificar os rendimentos nos investimentos de renda fixa, então toda vez que a taxa Selic cai, os investimentos de renda fixa passam a render menos. Ah, mas é por isso que eu vou deixar completamente de investir na renda fixa? Não, pera lá que a gente já vai falar sobre isso. É hora de você ir para a Bolsa de Valores? Sim, é hora para você ir para a Bolsa de Valores, pessoal. Quando a taxa Selic é cortada, a Bolsa fica mais atraente. Por quê? As empresas são mais beneficiadas e tendem a se valorizar mais. Todavia, pessoal, neste caso do corte da taxa Selic, tem outra coisa que vai mudar também. Vai impulsionar o dólar para cima, pessoal. Porque a nossa taxa básica de juros se aproxima cada vez mais da taxa básica de juros dos Estados Unidos, por exemplo, pessoal. Então, o risco de investir no Brasil talvez não compense tanto, por isso os investidores grandões, eles podem buscar investimentos lá fora ao invés de aportar o seu capital aqui no Brasil. Então, esse corte da taxa Selic faz com que o dólar seja impulsionado para cima também. São algumas correlações que existem aí. Já que você sabe agora o que muda basicamente quando a taxa Selic é cortada, agora nós vamos falar sobre aonde investir com a taxa Selic nesse patamar. Então, como eu havia dizendo neste vídeo, não adianta você sair totalmente da renda fixa. Existem sim investimentos em renda fixa que podem render positivamente, mesmo com a inflação a 1,60 e mesmo com a taxa Selic a 2,25. Então nós vamos ver aqui onde você deve investir. Primeiro ponto, renda fixa. Investimentos na renda fixa que você deve procurar agora. CDBs acima de 100%. Por quê? Porque o CDB, pessoal, ele tem o desconto
da taxa de imposto de renda. Se você for calcular o CDB 100% do CDI, por exemplo, menos a taxa de imposto de renda, menos a inflação, ele vai dar muito próximo de zero, 0,07%. E aí não vai compensar muito o seu investimento. Você precisa procurar, por exemplo, CDBs acima de 100% do CDI. Você encontra, por exemplo, na corretora CM Capital, um CDB 102% do CDI com liquidez diária. Ótimo para você fazer a sua reserva de emergência, pessoal. Além disso, você também pode buscar LCIs. LCIs que rendem 95% do CDI, 96% do CDI, que são ótimas porque no LCI você não paga imposto de renda. Então, se você calcular 95% ou 96% do CDI, menos a projeção da inflação, você ainda tem uma rentabilidade legal aí, que é baixa, mas para você investir em renda fixa está consideravelmente bom. Aparece na tela aí as opções de LCI, por exemplo, do Banco Inter. Você pode ver que tem aí para 90 dias, 180 dias, 360 dias o saque, todos isentos de IR e rendendo aí 95% do CDI. Se você fizer o cálculo menos a inflação, ele rende mais que o CDB, por exemplo, porque ele não tem o desconto da taxa de IR. Então aí são ótimos investimentos em renda fixa para você. A segunda opção é óbvio e mais clara, renda variável, pessoal. É hora de investir em renda variável, pessoal. Saiam da poupança. A poupança, só para você ter uma ideia, a poupança agora ela passa a render 0,03% negativo, pessoal. Está rendendo negativo, né? O rendimento real, descontando a inflação. Então é muito baixo, pessoal. Tire seu dinheiro da poupança, venha para a renda variável. Mas é hora de investir em qualquer ações? Eu posso entrar lá no home broker, digitar qualquer código de olho fechado e comprar? Não, pessoal. Compre empresas boas, pessoal. Está cotado aí que o dividend yield do Ibovespa está rendendo 3,40 ao ano, né? Mais que a taxa Selic, pessoal. Você deve procurar então empresas que elas vão te pagar pelo menos um dividend yield acima de 3,40, pessoal. Tem muitas empresas que pagam 13,95, 5%, 6%, 9%, 11% de dividend yield. Então eu não vou listar as empresas aqui porque não é o foco deste vídeo, mas procure empresas que tenham o dividend yield rendendo mais do que a taxa Selic ou, por questão de segurança, mais do que 3,40, próximo de 5 ou acima disso. Você encontra facilmente, pessoal. Itaúsa, por exemplo, BB Seguridade, são ótimas empresas que pagam bom dividend yield e pode alavancar o seu capital 10 vezes mais do que a renda fixa, por exemplo. Além disso, pessoal, é hora de investir em ações dolarizadas, porque como eu falei, pessoal, quando a taxa Selic é cortada, isso impulsiona o dólar para cima. Então, o dólar tendo uma tendência de alta, as empresas dolarizadas também serão beneficiadas. Vou deixar o link que vai aparecer aqui no canto aqui de um vídeo referência que eu fiz sobre 3 ações dolarizadas. E você pode dar uma olhada nesse vídeo para ver quais empresas você pode investir e ter aí uma carteira de ações dolarizadas para proteger os seus investimentos em renda variável. Além disso, também, como eu falei, pessoal, é bom investir em fundos imobiliários porque eles são beneficiados com o corte da taxa Selic. Então, você tem que procurar fundos imobiliários que tendem a render mais, a rentabilizar mais no cenário que estamos, pessoal. Vamos pensar, os shoppings estão naquelas, abrem com restrições, não abrem, algumas cidades fecham, outras abrem. Então, fundos imobiliários de shoppings não é um bom fundo para o momento. Fundos imobiliários, por exemplo, de lajes corporativas também não é legal, pessoal, porque nós estamos numa pandemia, muitos escritórios de empresas estão fechando porque os funcionários estão trabalhando no home office. Tem muitas empresas que já aderiram ao home office perpétuo no meio dessa pandemia, como por exemplo a XP, né? Como por exemplo a TOTOS está estudando também o home office para a maioria dos funcionários perpetuamente. Então, a cada vez mais os escritórios, né, as lajes corporativas terão uma vacância, né, aumentada devido essa mudança que aconteceu após esse surto. Então, pessoal, laje corporativa também não é legal para o momento, mas fundos imobiliários de galpões logísticos é o futuro, pessoal. Galpões logísticos, as empresas elas nunca vão parar de armazenar coisas em galpões, né? O e-commerce está aumentando cada vez mais, precisa de galpões para armazenar os seus produtos, né? Para fazer a transferência, a logística ali da entrega de produtos. Então, galpões logísticos é o setor de fundos imobiliários para o futuro. Aqui não é indicação, pessoal. Estou fazendo uma breve análise do cenário para você ter noção de onde investir. Então, renda variável. Invista em ações com dividend yield maior de 3,40%
invista em ações dolarizadas e para fundos imobiliários, invista em fundos imobiliários de galpões logísticos. Não perca essas dicas, estude, agora você sabe o que muda com a queda da taxa Selic e aonde investir com a taxa Selic nesse patamar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal também. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!